Graças a Paz, amada igreja. Amém. Todos nós já sabemos, né, da impossibilidade do pastor estar aqui, estar ali acompanhando seu filho, Abraão, que está na UPA. Desde ontem à noite ficou impossibilitado de estar aqui. Peço aos irmãos que continuem orando pelo nosso pastor, pela família pastoral, o irmão Ramon, Abraão. Também, Ramon também teve ontem à noite, ele não está totalmente recuperado. Então, pela providência, estamos aqui hoje para trazer mais um estudo. Foi de forma intempestiva, mas nós honramos ao Senhor e glorificamos a Ele que tem nos dado estas oportunidades também. Nós vamos dar continuidade. A última vez que a gente falou foi em janeiro, 14 de janeiro. Nós trouxemos a primeira pergunta do Catecismo Puritano. E hoje nós vamos falar da segunda pergunta, né? Responder a segunda pergunta do Catecismo Puritano. Então, vamos iniciar, vamos lembrar rapidamente o que a gente falou naquela última vez e depois trazer de fato o nosso estudo. Então peço aos irmãos que antecipadamente tomem as cabeças, vamos orar a pedir a Deus que nos conduza nesse momento. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos pela tua graça e tua misericórdia em nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, em especial, que o Senhor esteja à frente, direcionando e dirigindo este estudo, ó Pai. Que não seja, ó Deus, para este que fala querer se sobressair, mas que esse diminua e tu, ó Pai, cresça. Ó Deus, que não venha falar de concepções meramente humanas, concepções meramente tradicionais, culturais, mas seja a tua palavra, Deus, exposta de forma didática aos ouvidos dos irmãos. Pai, abre nossos ouvidos e olhos espirituais, para que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra e, acima de tudo, obedecê-la. Em nome do Santo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no mês de janeiro, rapidamente, a gente falou outra vez sobre o que é uma confissão, o que é um catecismo, o que é um credo. Nós falamos vários tipos de credos e confissões, inclusive a Bíblia, ela mostra vários credos e várias confissões. Talvez a mais comum da Bíblia, mais popular, é Atos capítulo 15, versículo 11. Mas também temos 1 Timóteo 3,16, que vamos ler daqui a pouco. Temos Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Então, quando alguém chegar, e aí chegam, eu sei disso, porque já chegou a mim, eu sei que chegou aos irmãos. Mas minha confissão é a Bíblia e importa é a Bíblia. Mas a própria Bíblia, meus irmãos, ela vai estar trazendo confissões dentro dela, né? E as pessoas falam e aparentam ter uma fidelidade, mas normalmente, meu irmão, pode escrever o que eu estou dizendo. Aquele que fala, não, eu não tenho confissão, eu não tenho catecismo, ele pode ter a Bíblia, pode ter certeza que a concepção dele de Bíblia, de culto, de adoração é fraca, é frágil. Porque ele vai estar baseado na sua própria concepção. Isso traz também, meus irmãos, uma soberba muito grande. Porque ele fala, não, o que os outros falaram não importa o que eu tenho. E aí traz uma perspectiva que ele vai falar aqui um pouco rapidamente, que é a perspectiva espiritualizante. Mas espiritualizante sem palavra. É aquilo que eu sinto, é aquilo que eu acho, né? O inimigo das nossas almas, ele tem agido assim nos últimos dias. Eu costumo falar que ele não tem interesse de fechar a igreja, não que se fechar ela seja ruim para ele, mas o interesse dele é desmoralizar a igreja. E como é que ele desmoraliza a igreja? É pegando as doutrinas da igreja e destruindo, relativizando, jogando uma poeira de mundanismo, de humanismo e de liberalismo. Então, e aí ele vai trazer uma verniz de fidelidade bíblica, mas que na verdade, quando a gente vai aprofundar, não tem essa fidelidade bíblica. Nós vimos que, além da Bíblia, temos alguns credos
dos pais da igreja, que é referência nos nossos dias como credo apostólico, apesar de ter esse nome, historiadores falam que não foram os apóstolos que fizeram, mas foram os seus discípulos. Credo niceno, credo atanasiano. Temos algumas confissões, confissão de fé batista de 1639, que é a nossa, a belga, o cânone de Dort, confissão de fé de Westminster, enfim, uma série de confissões que elas, se vocês forem ter acesso e têm acesso a elas, vai ver que a diferença é muito pouco de uma para a outra. E nós temos catecismo, e nós vimos que catecismo, o que é catecismo? É ensinar a partir de perguntas e respostas assuntos relativos à religião. Mas não é somente isso, porque qualquer um pode fazer esse tipo de estrutura, mas com a finalidade, isso que é mais importante, de defender essa doutrina. Não basta ser pergunta e resposta e assunto relativo à religião. Nós temos vários seminários, meus irmãos, principalmente aqueles seminários que é amparado pelo MEC, até universidades públicas, que não tem nenhuma confessionalidade, que eles vão estudar religião, vão debater religião, mas não vão ter a finalidade de defender a sã doutrina. E aí nós vimos alguns principais catecismos, como o de Augsburgo, de 1530. Vale notar, meus irmãos, que eu falei da outra vez, e temos que frisar isso, no nosso imaginário, principalmente aqueles que não tiveram uma origem reformada, que fora, deduzo que fora Rutinha, que já nasceu em um lar reformado, graças a Deus, os demais nasceram, também não posso falar por manita, mas os demais não nasceram ou em uma família pentecostal, ou numa igreja pentecostal, ou numa igreja tradicional. Então, quando fala catecismo, o que é que a gente imagina? Igreja católica, né? Não, catecismo é coisa de católico, todo mundo quer saber disso. Então, lá em casa foi um estranhamento comigo individualmente e com Gisele. Mas quando a gente vai para a história, o catecismo protestante, o primeiro foi o de Augsburgo, que foi de 1530. O católico foi quando? 1566. Ou seja, 36 anos. Irmão João tem quantos anos, irmão? 36? Ou seja, o irmão João já estava nessa idade aí e ainda não tinha o catecismo católico. Se ele fosse a Augsburgo, ele seria nessa idade e ainda não teria o católico. Então, a gente começa dizem que uma mentira contada várias vezes torna verdade. Está aí uma mentira que contou tantas vezes que a gente achou que era verdade, apesar de nunca ter contado isso, que essa palavra é católica, né? Ninguém nunca falou. Católico, eu digo, é uma doutrina católica romana. Mas para a gente observar como nós temos nos afastado de nossas origens reformadas ao ponto de acharmos que isso é católico romano, mas não, é um pensamento, é uma perspectiva, é uma instrução reformada. Enfim, nós vimos, e aí eu não vou falar aqui para não delongar, que essa não é a ideia. Nós vimos também qual é a necessidade do catecismo, se eles são inerrantes, infalíveis, e nós vimos por que defender a sã doutrina. E aí, isso aqui nós vamos ler, vou aqui ler para os senhores, 2 Timóteo 4, 3, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Qual a necessidade de nós defendermos a sã doutrina? Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Meus irmãos, isso daqui é tão real, tão claro, e eu peço que os irmãos prestem atenção nesse versículo, e a gente tem visto isso,
nos nossos dias, nos nossos momentos. As pessoas não suportam a sã doutrina, elas não aguentam a sã doutrina. Aí o que é que faz? O que é que as igrejas normalmente fazem aí com essa doutrina? Nós vamos ver isso no estudo. Ela vai pegar essa doutrina, que é uma pedra enrijecida, dura, pesada, forte. O que é que ele faz? Bota um açúcar pelo meio, bota um doce, bota um melzinho açucarado, um melaço, para ver se deixa mais paladável, mais gostoso. Então o que é isso? Eles não aceitam, eles preferem cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. E nós vemos isso no dia do Senhor. As pessoas, eita rapaz, o dia do Senhor, mas o dia todo, hoje é um dia que as pessoas estão festejando, vão gastar dinheiro, né, numa pizzaria, vão gastar dinheiro no lazer. Como é que eu não vou trabalhar? Então eles procuram um mestre que vai concordar com as suas cobiças. E aí vai chegar um mestre e vai falar: não tem nada não, todo dia é dia do Senhor. Não é verdade, meu irmão? E aí ele: olha, então gostei desse aqui, eu vou para essa igreja, porque essa igreja fala diferente. Então, quando você fala do evangelho, eles começam a sentir comichões no ouvido, coceiras, e ele se recusa a dar ouvido à verdade. Parem e reflitam, meus irmãos, isso é muito claro em nossos dias. E eles se entregarão às fábulas. O que é as fábulas? Eles se entregarão às mentiras. E nós vimos, eu estou falando alto por causa do microfone, né? Aí possa mais um pouco a garganta. Mas nós vimos, né, qual é o fim principal do homem naquele dia. E nós vimos que o fim principal do homem é glorificar a Deus, deleitar-se nele para sempre. Nós trouxemos aqui alguns versículos bíblicos. Nós vimos também qual o sentido da palavra fim a esta pergunta. Se também o fim principal do homem é buscar a felicidade. Nós vimos que não é. Nós vimos perguntando se o principal do homem é buscar a melhoria, o melhor para a maioria. Nós também vimos que também não é, né? E qual o sentido da palavra glorificar nessa pergunta? Também nós vimos qual é o sentido. E nós vimos também como podemos glorificar Deus. E por que glorificar Deus vem antes de deleitar-se no Senhor. Então nós vimos isso naquele mês de janeiro, no dia 14 de janeiro do corrente. Mas hoje, que é o que nos importa, é a segunda pergunta do Catecismo Puritano dos irmãos, que eu acredito que todos tenham em casa. Se não tem, pelo menos já leu em algum lugar, ou teve possibilidade de ler. E a segunda pergunta do Catecismo Puritano, que foi aquele catecismo compilado por Spurgeon, ele que regra Deus nos deu para nos direcionar a como podemos glorificá-lo. Qual foi a regra que Deus nos deu? Será que a regra é nós mesmos, né? Será que é nossa intenção, nosso coração? Eu vi, meus irmãos, o inimigo de nossas almas é astuto. Ele é astuto. Nós provamos a sua astúcia lá já no Éden. Ele foi aonde com a mulher. Ele foi de forma, apresentou distorcida a palavra. Então ele age ainda assim. A pessoa que está no mundo, tirando algumas exceções, ela vai estar dizendo: não, quando Deus me disser quando eu sentir Deus falar no meu coração, eu vou fazer. Deus não fala ao coração do ímpio, se não for pela sua palavra. Deus fala ao coração do servo dele e fala pela palavra. Você vai meditar ali, Deus vai estar falando. Eu vi, esqueci o nome dessa pessoa que era mulher e virou homem. E aí
o entrevistador falou, e se você sentisse a vontade de voltar a ser, entre as mulher, é a filha da Gretchen, né? Tami. Aí ela disse, né, claro, ela disse, eu não, tipo, não sou radical, né? Aí ela falou, eu tenho algo muito forte com Deus. Minha tia fulana é evangélica. Eu tenho algo muito forte com Deus. Eu sinto muito. Assim, se eu sentir Deus me falando que eu vou voltar. Então eles falam isso, eles não estão falando sabendo que estão se enganando. Não, eles estão falando achando que eles estão certos. O problema, meus irmãos, é que essa perspectiva mundana está dentro das igrejas. As pessoas vão para a igreja e falam, vou sentir no coração, quero sentir Deus falando comigo. Você quer sentir Deus falando com você? Ele vai falar pela palavra, mas as pessoas querem uma subjetividade, querem ver o céu se abrindo, querem ver Deus falando, João, não temas, estou contigo, desse que viu. Deus fala pela palavra. Então essa perspectiva aqui de uma ímpia, que ela, na sua imaginária, ela está certa, muitas das vezes tem adentrado nossas igrejas. Mas Deus nos deu uma regra para nos direcionar como podemos glorificá-lo. Que regra é essa, meu irmão? Você sabe? Que regra é? Como resposta, como diz nas escrituras do Velho e do Novo Testamento. São a única regra que nos ensina como podemos glorificar com ele para sempre. Muito bem. Muito bem. Nota 10 para você. Palavra de Deus, que são as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento, é a única regra para nos direcionar à maneira correta pela qual podemos glorificar a Deus e fluir dele. Irmã Gisele, abra por favor aí Efésios 2:20. Pois irmão João, 2 Timóteo 3:16. Irmã Nita, Isaías 8:20. E irmã Rutinha, Lucas 16, 29 e 31. Eu vou botar essas referências todas de uma vez, porque como foi intempestivo, não deu para distribuir no texto, mas elas vão ser indiretamente citadas no decorrer do estudo. Pode ver. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Irmão João. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmã Nita. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Irmã Rutinha. É até 31. 29 e 31. Respondeu Abraão, eles têm Moisés ou somos. Abraão, porém, lhe respondeu, não ouvem a Moisés ou a profetas, como outros se deixaram da sua vida, ainda que vocês se amem do mundo. Todos esses textos que os irmãos leram, se forem analisar, é uma coisa só que está sendo falada, de forma diferente, de momento diferente, mas está falando o seguinte, que quer conhecer a Deus, quer conhecer a vontade de Deus, quer saber o que Deus ordena, essa ordenança ela vai estar no Antigo e no Novo Testamento. Quando fala de profeta, normalmente está se trazendo o Antigo Testamento. Quando fala de apóstolos, está trazendo o Novo Testamento. E tanto Efésios, como Timóteo, como Isaías, como Lucas e outros, tantas referências que tem na Bíblia, ela vai estar falando que você quer conhecer a Deus na palavra. Então, qual é o sentido da palavra regra? Nós temos dito aqui que é a única regra para nos direcionar de maneira correta. Ou seja, a única, não é? É uma das maneiras, é a principal maneira, né? Qual é a regra principal do homem? Quando dando isso na primeira pergunta, né? Qual é a do homem? Significa que tem outras
Qual foi o principal do homem? Então o homem tem outras finalidades. O homem tem finalidade de construir família, o homem tem finalidade de ser um bom trabalhador, ser um bom filho, ser uma boa mãe, ser um profissional bem sucedido. Tudo isso é finalidade. Mas existe a principal finalidade do homem. Só que aqui não fala, é a principal regra, é a única regra. A diferença é clara na semântica, é a única regra. Então, qual é o sentido da palavra regra nessa pergunta? Ou melhor, nesta resposta? Quando é usada no sentido religioso, esta palavra quer dizer uma direção ou uma ordem. Naturalmente, compreende a ideia de um caminho reto pelo qual o homem pode chegar ao melhor fim possível. Ou seja, quando você fala regra, é um caminho reto em que o homem pode chegar ao fim, ao melhor fim possível. Se você for, por exemplo, a natureza é a mostra da glória de Deus, como a gente viu, né? Em Romanos, a gente olha para a natureza, aquele que olha para a natureza, no seu ambiente macro ou micro, e não vê Deus cuidar do tempo pena da alma desse homem. Mas você quando olha Deus nessa perspectiva, você vai olhar de forma esparsa, perdida, aérea. Ela não é algo que vai estar lhe instruindo doutrinariamente, de uma forma reta. Então a palavra de Deus ela é uma regra que nos direciona, que nos conduz. Ela é a única. E por que é necessário, meus irmãos, ter uma regra assim? Por que, irmão, é necessário ter uma regra como esta? Porque vários são os caminhos que são apresentados. Se antes já tinha vários caminhos apresentados, hoje é que o leque se abriu ainda mais, por mais que, como a própria Bíblia diz, não há nada novo debaixo do sol. Mas precisamos de uma regra firme a nos direcionar, e ela é a única regra, a rocha que sobreviveu a todos os séculos. É a Bíblia. Exatamente. É necessário porque o homem precisa de um padrão objetivo pelo qual possa modelar a sua vida. Ele precisa desse padrão. A palavra de Deus, como sua regra, deve ser a autoridade máxima na vida de uma pessoa. Deve-se notar que se a pessoa colocou outra coisa acima da palavra de Deus, quer seja a sua consciência, não, a minha consciência está dizendo que eu devo separar, a minha consciência está dizendo que eu devo separar, ou a tradição diz que você pode, já que a gente está falando aqui, falando de casamento, a tradição diz que a gente pode casar de novo, está lá, todo mundo faz isso. Ou a igreja, ele tenderá a usar essa outra autoridade para interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, em muitas facetas de sua vida. Meus irmãos, isso aqui é muito claro. É necessário a gente ter a Bíblia como regra de fé e ser a única regra. Hoje a gente tem visto uma polarização muito grande, uma politização partidária muito grande, ao ponto de que as decisões que nós tomamos muitas vezes não é pautado na palavra, ainda que sejam decisões corretas, ainda que sejam decisões feitas de forma assertiva, ela não foi feita baseada num elemento correto. Exemplo, o cristão ser contra o aborto é o que deve ser, e não há justificativas para o aborto, exceto quando a mãe está em risco, ou alguém vai morrer. Obviamente que a gente vai preservar pela vida da mãe, mas cada vez que passa pela evolução da ciência e da medicina, tem ficado menos essa probabilidade de acontecer. Por que é que a gente deve ser contra o aborto? Porque a Bíblia deixa claro que desde o ventre ali já é um filho de Deus, ou é uma criatura, um filho de Deus. Morrer ali é um assassinato, é um homicídio. Tem gente aí
supostamente cristã que diz que não é um homicídio. A gente vê profetas do passado, mas em especial o último dos profetas, João Batista, que ele ainda na barriga de sua mãe Isabel ficou cheio do Espírito Santo. Ele mexeu dentro da barriga e a mãe sentiu ali a presença do Espírito, sentiu cheio do Espírito Santo. Ou seja, já pensou se abortasse ali aquela criança? Mas o que acontece? Muitos cristãos são contra o aborto, mas não sabem fundamentar biblicamente, vai ir para a política. Então está errado. Está errado. Por quê? Porque ele colocou a política acima da palavra de Deus. Está errado. Não está errado em ser a favor contra o aborto. Está errado em ser contra o aborto por fundamentos políticos partidários, fundamentos sociais, por fundamentos médicos e não pela palavra. Só que tem o pior, meus irmãos. Tem pseudo-cristão, e aí eu chamo de pseudo-cristão, porque é inaceitável que vai ser a favor a uma lástima dessa. E obviamente a Bíblia aí já não serve mais para nada para eles. É um livro comum, e é um livro sem nenhuma relevância. Então ele vai dizer que a questão saúde, como é o nome mesmo, a saúde coletiva e outras bobagens, e vai dizer que isso é o certo, e vai estar na igreja, vai dizer que está adorando a Deus, que sentiu a presença de Deus, essas coisas horripilantes que a gente vê por aí. Então, é por isso que é necessário ter esta regra de fé, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, porque ela é a autoridade máxima, ela deve ser a nossa autoridade máxima para nós tomarmos as decisões, não só no culto, mas principalmente no culto, mas em nossa vida, no nosso trabalho, em casa, no lazer. É por isso que no dia do Senhor, nós não vamos para a piscina depois do almoço. É porque no dia do Senhor, nós não vamos assistir mais, graças a Deus, um jogo, um Fla-Flu, inclusive é hoje. Nós não vamos assistir. Assistíamos, mas como nós vimos que a Bíblia, nossa regra, ela fala para não assistir, não está lá, né? Não assistireis Fla-Flu, mas está falando que o dia é do Senhor e que nós só devemos trabalhar, ou até mesmo lazer, essas coisas, em questão de necessidade ou misericórdia. E assistir um Fla-Flu não é nenhuma coisa, nem outra. E o que queremos dizer quando declaramos que as Escrituras são a palavra de Deus? O que isso quer dizer, meus irmãos? O sentido é que são a palavra de Deus em forma escrita. Não colocamos restrições ou limites nessa declaração. Entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e as palavras da Bíblia são as próprias palavras de Deus. Entendemos que a Bíblia é confiável, porque Deus a inspirou, e a inspiração inclui as próprias palavras da Escritura. Então, alguns dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é verdade? A Bíblia contém, será que ela não contém, ou é a palavra de Deus? Se com isso querem dizer que a palavra de Deus forma o conteúdo da Bíblia, forma o conteúdo da Bíblia toda, é verdade. Mas se querem dizer que a palavra de Deus forma só uma parte do conteúdo da Bíblia e que o restante da Bíblia é formado por palavras de homens, não dizem a verdade. Ou se propõem com isso que a Bíblia só se torna a palavra de Deus quando o Espírito Santo torna algumas porções delas aplicáveis ao ouvinte, não estão dizendo a verdade. Isso faria do homem juiz da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, tanto em seu conteúdo como em sua forma, de modo que nada há nela que Deus não quisesse ali, e o inverso, que ela contém tudo que o Senhor quis que estivesse nela contido. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ele aqui traz um exemplo de que contém
pode ser desde que contém toda a palavra de Deus, mas só vai confundir. O ideal é saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Interessante notar, meus irmãos, que os primeiros reformadores, eles não falaram isso, ó. Eles não falaram que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é infalível, que a Bíblia ela é inspirada, que a Bíblia é suficiente, que a Bíblia é autoritativa. Eles não se debruçaram sobre esse tema. Por que eles não debruçaram sobre esse tema? Será que é porque eles tinham dúvida se ela era inerrante? Não, porque essa quebra de paradigma não foi feita pelos católicos romanos. Apesar deles terem a tradição, apesar deles terem a escolástica como iguais à palavra de Deus, no sentido de autoridade, eles nunca digo, pode até hoje duvidar, mas naquele passado, eles nunca disseram que a Bíblia continha erros, eles nunca disseram, apesar de agir de forma errada com a Bíblia, mas eles não disseram que a Bíblia tinha falhas. Então, os reformadores não debruçaram sobre isso. Quem foram os primeiros a dizer que a Bíblia contém erros? Foram os liberais, pós-reforma protestante. Nós vamos ver, nós vimos tanto na Bíblia, na história da Bíblia, como na história da igreja, que há sempre uma crescente, um pico, depois um declínio. A gente vai ver na história do Antigo Testamento os reis de Israel, o povo de Israel, melhor dizendo, inicia ali a sua organização ali na região da Palestina. Há um desenvolvimento, né, da fidelidade, há um progresso. O pico ele vai se dar ali com Davi e Salomão. Depois ele começa a degringolar. Depois tem algumas subidas menores e descidas. Quais são as subidas? As pequenas subidas são os reis reformadores, Ezequias, Asa, né, e os demais. Então ele sobe um pouco, aí desce mais um pouco, sobe, aí sobe de novo combinando com Cristo, depois desce, aí sobe com os apóstolos, depois vai descer. Então aí ele vem a uma descida, aí dá uma subida de novo com a reforma protestante. Então eu acredito que pós os apóstolos, o maior pico de fidelidade bíblica se deu na reforma protestante. Mas depois há um grande declínio. Você vai ver que a Igreja Católica Romana, como ela interpretava a Bíblia de forma alegórica. Tinha um texto da Bíblia, seja qual for o texto, ele analisava alegoricamente, falando de forma geral, né? A Igreja Católica Romana, na sua predominância, na sua perspectiva hegemônica, que ali não é como muitos dizem, até ele se autoproclama, que ele diz que os protestantes são várias igrejas diferentes, e ele não é uma igreja só. É uma mentira. Ali é uma coxa de retalho coberto por um verniz de uma pseudo-unidade. Só que são várias doutrinas. Mas assim, a doutrina hegemônica, a interpretação hegemônica era alegórica. O que é uma perspectiva alegórica? É no exemplo do Salmo 8, um teólogo romano, ele dizia que, olha, as ovelhas são os católicos romanos, os bois são os judeus e os desviados, e os peixes. Aí fica criando essas coisas. Isso é alegoria, é você trazer ao texto uma interpretação que não tem nada a ver com o texto. O texto fala uma coisa e você até muitas vezes com uma boa intenção. Qual é a boa intenção? Sem fundamento bíblico. Você não consegue entender, você começa a querer justificar um entendimento. Uma vez o irmão falou que foi na igreja cristã e aquele momento narrado nos evangelhos em que 4 amigos pegam um amigo acamado e colocam por cima, né, para
apresentar Jesus só pelo telhado. Aí o que é que ele fala? Não, ali aqueles 4 amigos representam a fidelidade, a justiça. Quer dizer, a Bíblia não fala isso. Muitas vezes a intenção é até boa, mas sem palavra de Deus, sem fidelidade bíblica, essa intenção é maligna. Mas quando chega os reformadores, ele fala: não, a gente não pode interpretar alegoricamente a palavra de Deus. A nossa interpretação deve ser histórico-gramatical. Nós temos que ver a história de como aquele foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito, quando foi escrito, qual a intenção do autor. E a gramatical, o que é que esse texto está dizendo? O que é que essa gramática da língua original está falando? É isso e isso. Com a sua história, fechou. Então a interpretação é essa aqui. Só que aí vem depois dos reformadores, vem os liberais, e aí vem de várias formas, mas qual é a base interpretativa deles? Histórico crítico. Mas o que é que tem na verdade do histórico crítico? É o seguinte: criticar a Bíblia. Vamos encontrar erros, vamos encontrar falhas. E aí começa nessa busca. Aí tem um, que eu não lembro o nome, que vai falar: não, olha, Jesus, o que é comprovado aí é que Jesus morreu crucificado. Agora ele ressuscitou, milagres que ele fez, não, isso tudo é mentira, tudo é fábula. Então isso não é palavra de Deus. O único que é palavra de Deus é que ele morreu crucificado, mas que ele ressuscitou não é palavra de Deus. Foi os homens que inventaram. Eles chegam ao ponto de dizer que, por exemplo, o livro de Deuteronômio foi escrito no período pós-babilônico. Então não foi Moisés que escreveu, foi no período pós-babilônico. Um escriba depois que veio e foi narrando, como se estivesse falando do passado, mas isso é um absurdo. Então a gente teve um ápice agora, e aí teve uma queda muito grande. Então os reformadores não se debateram contra isso. Isso é os pós-reformadores que se confrontam com essas heresias. Visto que a regra de Deus deve ser a única regra, como podemos saber que é a palavra de Deus? Visto que esta palavra de Deus deve ser a única regra, como podemos saber que esta é a palavra de Deus? Sabemos isso por nossa simples aceitação e afirmação de Deus, de que ela é a palavra de Deus, que é perfeita. O Espírito Santo nos mostra Cristo como nosso Salvador e traz a convicção ao nosso coração de que é a palavra de Deus, e nós aceitamos pela fé. Nossa confissão nos ensina que a nossa plena segurança de ser a Bíblia infalível e ter autoridade de Deus é obra do Espírito Santo em nosso coração. Ora, aqui vai partir para uma aparente subjetividade. Por que aparente? Porque é subjetivo para a gente de forma individual, mas não para Deus. Que é o seguinte: quem vai nos abrir os olhos é o Espírito Santo. Está vendo o que eu estou falando? Se Deus não abrir os olhos, se Deus não tirar as escamas, eu estou falando filosoficamente, eu estou falando de qualquer coisa, mas é Deus, e é isso que nós pedimos, que Deus venha abrir os nossos olhos para olhar a palavra de Deus e enxergar: esta é a palavra de Deus. E o nosso Espírito, como está lá em Romanos, né, 8,16, o nosso Espírito comunica, o Espírito de Deus comunica conosco que nós somos filhos de Deus, e esse mesmo Espírito comunica que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Já concluindo, meus irmãos, a autoridade da Escritura. É estranho que tantas vezes o cristão que reconhece o fato teológico da autoridade da Escritura é a própria pessoa que não vive sob essa autoridade como deveria. Ou seja, nós temos cristãos que falam: não, a Bíblia é a autoridade, mas ela fala isso de boca para fora, mas não vive subjugado, preso, amarrado, escravo dessa autoridade. Há hoje uma grande necessidade de crentes que não só creiam na autoridade da Bíblia, mas que também vivam conforme a Escritura os manda viver. Meus irmãos, tem um grupo muito maior, não vou dizer muito maior, mas muito grande, de pessoas, eu vou dizer muito maior, porque se a gente for colocar os ímpios aí no meio, que não crê que a Bíblia é suficiente,
que não creem que a Bíblia é autoritativa, inspirada, inerrante, falida. Existe um bom grupo, um grupo que crê nisso, mas que não vive conforme ela. E tem um grupo pequenininho, pelo menos no meu olhar, míope, que, comparado aos outros grupos, né, obviamente, que crê e busca obedecer. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque a Bíblia deixa claro que a obra do Espírito ela é totalmente contrária às obras da carne. O fruto do Espírito é totalmente contrário às obras da carne. São opostos. Mas nossa inclinação é para a carne. E muitas das vezes essa inclinação, meus irmãos, necessariamente não é uma inclinação pecaminosa. Exemplo, assistir Flamengo e Fluminense é pecado em si? Não é pecado em si. Tomar banho de piscina é pecado em si? Não é pecado em si. Mas você está fazendo isso no dia do Senhor, em desconformidade com a palavra de Deus, aí é pecado. Aí é pecado. Mas aí, o que acontece? As pessoas elas vão dizer que a Bíblia é a autoridade suprema, mas vai, no exemplo do dia do Senhor, fazer qualquer coisa. Não vai para a igreja, dormir tarde ontem, quer dizer, não preparou para o dia do Senhor, foi para uma pizzaria, fui dormir 2 da manhã, estou cansado, não vou não. Então, são pessoas que dizem que crêem na autoridade da Bíblia, mas não obedecem, não cumprem. A gente vai ver vários exemplos. As pessoas hoje vivem um culto tradicional. O que é um culto tradicional? Tem um calendário litúrgico. Eita, 25 de dezembro, é Natal. Vamos fazer uma programação, culto de Natal. Vamos fazer o culto de Natal. Está baseado em quê? Não, eu creio na Bíblia, ela é a autoridade suprema. Está certo, e onde está na Bíblia o Natal? Onde Deus está fazendo relevância no Natal? Quando foi que surgiu o Natal como culto? Foi no século IV. Na verdade é uma origem pagã, porque foram os soldados romanos e tal. Certo, o que é que tem isso com a palavra de Deus? Não, mas a gente tem que. É a nação de Jesus, certo? Mas quem falou? Quem amou mais Jesus nesse mundo? Deus mandou quando? Então a gente começa a dizer, não, eu creio na autoridade da Bíblia, mas aqui eu vou fazer do meu jeito. Ele começa a ver que alguém está se enganando aí nessa conversa. As igrejas hoje sofrem muitos problemas. São as influências de uma teologia subjetiva, onde o homem se torna o juiz das Escrituras. Então, hoje, quem é o juiz das Escrituras? É o próprio homem. É o clamor que vem sendo levantado contra a posição conservadora. É a ênfase na unidade organizacional. Tudo isso deve nos motivar a um reexame à nossa posição com respeito à autoridade da Bíblia. E durante esse exame, devemos reconhecer que a Bíblia requer de nós um alto padrão de santidade pessoal. Então, o que acontece, meus irmãos? É inevitável. Isso é inevitável. Existe uma teoria aí que tudo é relativo. Você não ouviu falar? A teoria da relatividade, tudo é relativo. Isso aí a pessoa fala de todos os aspectos, tudo é relativo. Mas nós estamos falando, se tudo é relativo, esse argumento é absoluto. Se o argumento que tudo é relativo é de fato verdadeiro, esse argumento é absoluto. Então o que eu quero dizer é o seguinte: todos nós, todo mundo tem que ter alguma base, algum fundamento para andar. Ainda que esse fundamento seja falso, ainda que ele seja movediço, ele tem que estar firmado em alguma coisa. Ou ele vai estar firmado numa rocha, ou ele vai estar firmado numa areia movediça, mas ele vai estar firmado em alguma coisa. Então, se tem aqui a Bíblia, e eu vou falar que não,
Isso aqui é a palavra de Deus, aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é. Então, ela não é mais a base sou eu mesmo. Eu que vou ser minha própria base. Olha que areia mais fraca, essa é a areia mais movediça que existe. Então as pessoas têm feito isso. Tem falado na Bíblia quando tem erros. Mas quem é que vai dizer quais são os erros da Bíblia? Eu, um ímpio, um pecador, é o pastor fulano, é o pastor ciclano que vai dizer, é o papa, é o padre, é quem? As igrejas, eu falei isso aqui, né? A autoridade da Bíblia é tão eficaz, tão válida em nossa prática como nos nossos princípios. O grande perigo é que esteja sendo baixado o nível de mentalidade cristã com respeito ao cristianismo prático. O perigo é que caia nas concessões que fazemos àqueles que negam a fé, que negam em suas ações o alvo e não que negam as suas ações e alvos, senão a sua declaração de fé. Há perigo de que caia no falar muito sobre Deus, sem caminhar com Ele no dia a dia, momento por momento. O viver separado do cristão, de acordo com a autoridade da Escritura, não está acontecendo como deveria. Meus irmãos, isso aqui é interessante. Para que é o culto? Nós vimos e sabemos que o culto é para glorificar Deus, é para adorar o Senhor. Qual é a finalidade? Essa é a finalidade, pronto. O que tem acontecido nos dias de hoje? Até conversando com o Israel em casa, esse dia eu falei, olha, o certo, e a gente não tem como controlar isso, mas como deveria ser o certo? O visitante que vinha para a igreja já vinha já com a concepção, já no caminho. Então ele já vem sabendo o que é o culto, o que é adorar a Deus, alguma coisa. Claro, se o visitante chega aqui, vou fazer a igreja hoje, venha, Deus, a semente pode ser plantada ali, e ali tem uma conversão. Mas o ideal é que esse ímpio ele seja primeiro, qual é a palavra? Discipulado, instruído, para chegar na igreja já com a instrução. Esse é o padrão, mas claro que isso nem sempre acontece. Só que a gente aprendeu no passado como é que a gente evangeliza, chamando para ir para a igreja. Como é que a gente, não, vai para a igreja, não. Quer evangelizar, vai na casa dele, instrua. Conforme a palavra. E aí ele vai chegar instruído, com alguma noção. Mas o que acontece hoje nas igrejas? As igrejas perderam tanto foco, o foco não é mais glorificar Deus, é encher a igreja. E como é que vai encher a igreja? Se a gente vai ver que o processo das pessoas virem para a igreja não é só abrir as portas e convidar, há um discipulado. Então, como é que as pessoas vão vir? Vão vir ímpias, vão vir daquele jeito que a Bíblia fala, eu odeio a adoração do ímpio. Não, mas vem para cá. Aí o que acontece? Aquele ímpio vai chegar na igreja, vamos chegar aqui na nossa igreja aqui. Rapaz, não tem uma bateriazinha tão bom, né? Uma bateria e tal. Um bom teclado, mais um violão, mais uma flauta, mais não sei o que lá. Não vai ficar bom? Assim eu não quero não. Eu prefiro a igreja mais ritmada. Então vamos ver. Rapaz, vamos perder os membros, né? Então vamos botar aqui. Vai mais salmo, ficar cantando salmo, que tal? Isso é coisa do passado. As coisas evoluíram. Estamos hoje em outra época. Aí ele pega mesmo. Vamos botar aqui. Senão vai sair 40 irmãos, daí 40 que já são irmãos, já estão indo para a igreja direto. Não, mas eles já professaram a fé, não, mas já é nosso irmão já. Meu irmão, isso é um perigo. Você chamar um ímpio de irmão. Se ele vir para a igreja 30 anos, mas não professou a fé, não é seu irmão. Mas não, mas já 30 anos vindo aqui, não, é meu irmão sim. Então, e a gente já começa a tratar ele como se fosse um irmão, e não é. Então as pessoas começam a vir à igreja e começam a modificar o culto a Deus. Eu estou falando isso que aconteceu no processo do cravo, nem do histórico que é para você conhecer, buscar ver a história da igreja. E a igreja ela começa a querer, o foco já não é mais glorificar Deus, mas é manter os irmãos, os irmãos não, as pessoas dentro da igreja. Ela vê do jeito que ela quiser, ela fique do jeito que ela quiser, né? E isso tem trazido, meus irmãos, transtorno. A igreja tem adoecido sem perceber que tem adoecido. A igreja ela tem
ficado cada vez mais frágil em suas concepções. Nós vemos igrejas que todo domingo é uma novidade, é um congresso de jovens, congresso de mulher, congresso não sei o que lá, é evento, é isso, é aquilo outro, para entreter, meus irmãos, é para trazer, não, vai ter uma coreografia, olha, traga sua filha, traga seu filho para o coral das crianças, olha, quem não gosta de ter um filho no coral? Eu mesmo fui do coral, já o coral não era assim, da idade de Alice, era do coral, a maior alegria do meu pai ficar lá, babando lá eu no coral. Mas e aí? Não estou aqui para fazer pai nenhum babá, não. Não estou aqui para pregar o evangelho. Aí não. Mas as crianças aqui, os pais vêm, ó. Aí vai ver os pais para ver as crianças cantando ali no coral, ou então a coreografia, pulando, que nem os macacos assim, para lá e para cá, com o pano rodando para lá e para cá. Ah, tá vendo? Olha, é de Deus. Não, não é de Deus. Não é de Deus. Mas por quê? Porque o foco deixou de ser a palavra, mas sim o entretenimento. O entreter, o prender, o amarrar a pessoa sem convencimento. Isso vai fazer o quê? Uma mudança gradual, significativa e profunda no culto ao Senhor, como nós temos visto aí. Meus irmãos, só fica numa igreja fiel quem for servo de Deus. Quem não for, não fica. Deus expurga, Deus limpa, Deus limpa. A autoridade da Bíblia é tão eficaz, tão válida em nossa prática, como no nosso princípio. Como eu falei, né? Aceitar a autoridade, J. Packer diz o seguinte: aceitar a autoridade da Escritura significa estar disposto, na prática, primeiro a crer no que ela ensina e depois aplicar seu ensino em nós mesmos, para a nossa correção e direção. Jesus ele falou em João capítulo 14, versículo 15, versículo 17 e me parece versículo 21, ele falou o seguinte: quem me ama obedece os meus mandamentos. Isso que Jesus falou. Então, né, quem me ama crê nos meus mandamentos. Claro que o crer está subjetivo, se obedecer porque eu estou crendo. Mas não é só isso, não, eu creio, mas vou ver, não, eu creio em Jesus. Mas vou adulterar, vou roubar, vou desonrar meu pai e minha mãe, vou fazer. Mas eu creio em Jesus. Mentira, você não crê. Porque crer, amar é igual a obedecer. E Jesus fala isso 3 vezes. A gente vai ver isso no segundo mandamento, né? Quem ama e obedece os meus mandamentos, amar e obedecer é uma coisa só. Na minha leitura rasa, do subordinado, do filho, do servo, do Senhor, amar e obedecer. De cima para baixo é disciplinar. Aquele que é autoridade, ele vai disciplinar os de baixo. Jesus, ele disciplina os filhos, porque ama os filhos. Deus disciplina os filhos. E os filhos, o que é que faz? Obedecem. Então, as pessoas falam: não, eu amo Jesus. Depois eu falei com um colega meu lá: você ama Jesus? Eu falo: você não ama. Não ama, porque você não obedece. Se você não obedece, você não ama. E aí a pessoa fala: não, eu amo Jesus, eu obedeço a Jesus, eu não obedeço a Bíblia. Porque Jesus é Jesus, a Bíblia é a Bíblia. Mas a gente vai ver, meu irmão, que a Bíblia é a Bíblia, Jesus é Jesus. Mas que o que importa de Jesus para nós está totalmente na Bíblia. O que importa de Jesus para nós é a Bíblia. É a Bíblia. Exemplo, vamos ver lá em Apocalipse 13, 19 e 13, fala o seguinte: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Verbo de Deus, como está lá também em João, capítulo 1, muito conhecido por todos nós, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, está falando que Cristo é a palavra. Quer saber quem é Cristo? É na palavra, porque Cristo é a palavra.
E Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai falar o seguinte, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, pela palavra, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós vemos também pessoas espiritualizadas sem palavra, que vai falar, não, Deus está trazendo uma profecia para você. Deus está, como assim? A Bíblia está falando que Deus fala agora pela palavra, então somente. Então, acabou-se isso. Mas por que as pessoas vão para isso aí? Porque seu fundamento não é mais a palavra de Deus. E, encerrando, meus irmãos, temos uma regra pela qual podemos glorificar Deus e fluir dele. Talvez devemos lembrar que a Escritura é útil não só para a doutrina, mas também para a educação na justiça. Então, não é somente, meus irmãos, doutrina fria e morta. Se essa doutrina ela não transforma a nossa vida, se essa doutrina ela não nos faz obedecer, se essa doutrina ela nos educa para a justiça, na justiça, essa doutrina é morta. Então, que Deus nos abençoe, Deus nos faça refletir sobre a necessidade de termos, de vivermos essa dependência da Bíblia, de sermos direcionados por ela para glorificar ao nosso Deus. Peço aos irmãos que fiquem de pé, vamos orar para o Senhor, agradecendo por esse dia, por esse momento. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos mais uma vez pela beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, Deus, por essa rica oportunidade que você tem nos dado, Pai, de trazer aos irmãos estudo da tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, por esta igreja, essa novela igreja, Pai, que aos olhos do mundo é uma igreja pequena, aos olhos do mundo é uma igreja insignificante, mas nós temos visto, Deus, na tua palavra. Você não está preocupado com quantidade. A sua principal cuidado é a qualidade da adoração a Ti, ó Pai. É prestar um culto a Deus, ao Senhor, um culto que seja, ó Pai, fiel. Que possamos, ó Deus, estar enraizados na Tua palavra, Deus, na Tua santa palavra. E que, ó Deus, se todo mundo, ó Pai, se afastar de Ti, que nós possamos permanecer firmes, ancorados, ó Pai, no Senhor. Ainda que a circunstância, ó Deus, seja contra, ainda, ó Deus, que a ciência, a filosofia e qualquer outro ramo do conhecimento for contrário a Ti, que nós sejamos, ó Deus, estejamos contigo. Ainda que tudo seja contrário. Muito obrigado, Deus, por esse estudo. Muito obrigado, Deus, por entender que a Tua palavra é única, é suficiente, é autoritativa, é inerrante, é inspirada e é infalível. E que nenhuma filosofia do mundo, ó Pai, vai nos tirar esse convencimento, porque nós fomos convencidos e convertidos pelo Teu Espírito Santo que habita em nossos corações. Deus amado, nós somos gratos a Deus pela cirurgia da Jailma, ó Pai. Nós te glorificando porque o Senhor tem cuidado, Pai, de todos, e aqui, ó Deus, de todo mundo. Que, ó Deus, ainda aqueles que não te conhecem ainda, Pai, aqueles que não foram convertidos, a Tua graça comum ainda o alcança. Que é assim com a possibilidade, ó Deus, essa pessoa ouvir a Tua palavra, muitas vezes um problema no processo de cirurgia, ter a vida transformada. Também nós te pedimos pela saúde da irmã Nenê. O Senhor possa estar, Deus, reabilitando, fortalecendo,
dando forças, ó Deus, e vigor. Como também, ó Deus, nós te pedimos pela a Malu, ó Deus, a neta do nosso querido e amado pastor Dória. O Senhor, Deus, possa estar sustentando aquele ó Deus, dando, reabilitando, Pai, saúde daquele bebê tão tenro, tão novo, mas os efeitos, ó Pai, do pecado já cai sobre ele também, ó Pai. O Senhor tem misericórdia. Meu Deus, nós pedimos pelo irmão Marcelinho, pela irmã Yolanda também, saúde de ambos, eu posso estar fortalecendo, ó Deus, dando sustento. Meu Deus, pela saúde de irmã Simone, com Abraão, irmão Ramon, esperamos, ó Deus, que o irmão Abraão já esteja em casa, mas independente, ó Pai, se está ou não, o Senhor esteja com ele, com eles, cuidando, fortalecendo. E nós te pedimos, Pai, se for tua vontade, você pode estar conosco no culto à noite. Também, querido irmão Clésio, meu Pai, que não pode estar hoje aqui conosco. Virtude do seu trabalho, Pai, nós te pedimos que você esteja conduzindo ele nesse trabalho. Nós entendemos, ó Pai, não temos visto. O importante é glorificar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. É um Deus que você esteja conduzindo ele, ó Pai, para que possa ter tempos saudáveis, úteis no dia do Senhor, com a tua igreja. Também nós pedimos pelo irmão Pedro André e família. O Senhor possa estar, ó Deus, aquele irmão ali, Paulo Afonso, ó Deus, que ele, ó Deus, também tome decisões corajosas e não se acovarde, Pai, em meio às dificuldades. O que importa, ó Deus, é glorificar a Ti, não aos homens. Também pelos irmãos de Serrinha, ó Pai. Aqueles irmãos, ó Pai, não abandone a fidelidade bíblica, ó Deus, que não se preocupe, ó Deus, com o conforto das suas vidas, mas que tão somente, ó Pai, busque viver uma santidade. Fortalece eles, ó Deus, que não seja apenas um vento, mas seja firmado no Senhor. Também nós te pedimos pelo retiro, ó Deus, que cada vez mais se aproxima. Já estamos nos aproximando do mês de julho, ou seja, já estamos na metade do ano. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco, Pai, nos conduzindo nesse retiro. Que seja o dia de fato do retiro, que traga mais uma vez a tua palavra ao coração dos teus servos. O Senhor esteja, Deus, conduzindo, abençoando o preleitor e cada um dos irmãos envolvidos. Que venhamos a ter, Deus, cada vez mais empatia, principalmente com nossos irmãos. E naquele período ali do retiro, o pré-retiro também. Nosso irmão Ramon tem pedido por estudo, por disciplina. Disciplina essa, Deus, tão necessária a todos os teus filhos. Então nós te pedimos, Deus, que o Senhor esteja disciplinando cada um dos teus filhos. Nós também te pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça as igrejas fiéis a Ti. Nós temos algumas em nossas mentes, uma igreja de Belém, a igreja de Caruaru, a igreja de Recife, a igreja de Aracaju, Petrolândia, mas sabemos que tem muitas outras que nós não conhecemos, mas que o Senhor esteja fortalecendo as tuas igrejas, o teu povo, ó Pai. Aquela ali do Rio Grande do Sul, ó Deus, que aquele momento de desastre tenha sido um momento, ó Deus, de reflexão, que eles tenham meditado na tua palavra e almas tenham sido convertidas, ó Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos pela vida da Milena, Pai, tão pequena, tão bebê, tão frágil, mas essa fragilidade da Milena, Deus, não a faz ter mais dependência do Senhor do que nós. Nós somos tão dependentes do Senhor quanto ela. Então nós te pedimos para ser como o Senhor tem nos sustentado, sustente, Deus, que restaure ali, dê a saúde, se for necessário, que ela faça, Deus, a cirurgia que há de fazer. O Senhor vai sustentar aquela vida, Pai, e que possamos estar aprendendo
o Senhor quer nos instruir pela tua palavra, a partir daquela situação. Tanto teus pais, tua avó, seus tios e tias. Nós pedimos pelo trabalho de cada um dos irmãos aqui, ó Deus, irmão João, pastor, meu trabalho. Cada um trabalha, Deus, fora, que o Senhor possa estar provendo, Deus, conduzindo. Nós sabemos que o mundo já é maligno, Deus, que nós trabalhamos com ímpios, que tem o desejo de nos derrubar, de nos fazer prostrar, mas que o Senhor tem nos sustentar, Pai. Sustenta os teus filhos. E nós te pedimos, Deus, que os irmãos escolhem os irmãos, estejam instruindo os seus filhos, os filhos, ó Deus, que vem estar aprendendo, ó Deus, nós entendemos, ó Pai, que o mundo está cada vez mais perdido e que entregar, ó Deus, nossos filhos para ser instruídos por ímpios, ó Pai, muitas das vezes, entregá-los a Satanás. Então, ó Deus, que o Senhor venha a nos dar capacidade e condições de instruir os teus filhos, que nós somos tão somente mordomos. Nós te pedimos por concurso dos irmãos da igreja, que eles estão fazendo concurso, com o Amon, com o João, com o Abraão, que está iniciando. O Senhor Deus esteja dando direcionamento, Deus, sabedoria, para tomar decisões que glorifiquem o teu nome. Também nós te pedimos por domínio próprio, Pai. Dai, ó Deus, domínio próprio a cada um dos teus filhos. Somos inclinados, ó Pai, a decidir conforme nossos sentimentos, muitas das vezes, ó Pai, de forma no calor da emoção, falamos que não devemos, agimos de forma contrária à tua palavra. Mas o Senhor nos deu, Deus, domínio próprio, mansidão. Meu Deus, nós pedimos também para a saúde do seu Juvenal e da Dona Terezinha. Esses dois, ó Deus, que semanalmente, Deus, nós temos reunidos nas quarta-feiras e orando por eles, a pedido do irmão João. Deus, mas muito mais que a saúde, Pai, nós pedimos pela vida espiritual, dá vida a ele, porque a escama dos olhos cai enquanto é tempo. Quanto à vida, há oportunidades. Vem nós pedimos pelos empreendimentos do irmão João, irmã Aline, e cada um que empreende da tua igreja, Pai. Cada um, ó Deus, tem seu comércio, os pais e a irmã Emily, ó Deus, que tem ali seu comércio ali na feira, que esteja ali fortalecendo, dando, ó Deus, capacidade de sustentar a família da melhor forma possível. Aqueles pais também, ó Deus, de irmã Emily, venham também de fato te conhecer verdadeiramente, ó Deus, conforme a tua palavra. Amém, ó Senhor. Nós pedimos por aqueles que pensam em empreendimento, Deus, mas que ainda não iniciou, que o Senhor esteja conduzindo. Nós te agradecemos, Deus, por esse dia, por esse momento. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito. Nos dê, ó Deus, uma tarde de descanso, de reflexão da tua palavra, que possamos estar aqui à noite, Deus, prontos, firmes, para te honrar e te buscar. Te pedindo, ó Pai, pela tua vontade, nosso querido pastor possa estar aqui à frente, trazendo a mensagem, mas se não der, ó Deus, se não puder, capacita cada vez mais nosso irmão João, Deus, que vai trazer a pregação da palavra. Em nome de Jesus. Amém.